Então, entretanto, Sr. Dom José, muito obrigado por ter acedido ao convite. Neste caso, foi o único que imediatamente disse que sim, que queria vir. Não, o Bernardo e o Gonçalo também, mas isso sim, imediatamente teve a disponibilidade, a amabilidade também de vir, ainda por cima vem de Santarém, que não é assim tão ao lado. E também é interessante, depois da apresentação que tivemos há pouco sobre os milagres eucarísticos, termos agora a oportunidade para ouvir o Bispo da cidade onde temos o único milagre eucarístico e que acaba, aliás, vocês tiveram também, têm que corrigir uma apresentação, falaram na Igreja do Milagre, mas neste momento não é uma igreja, é um santuário, desde há muito pouco tempo, não é? Mas isso já o Sr. Dom José nos pode contar. Muito obrigado por ter vindo e passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos e quero informar que eu não rejeitei, mas pus condições. E a condição é que este momento fosse também à maneira de testemunho, porque preparar uma conferência é uma coisa mais de maior responsabilidade e, portanto, à maneira de testemunho é mais fácil e me permitia estar aqui agora convosco. Eu vos saúdo e quero agradecer desde já os testemunhos que eu vi, gostei imenso, que é sempre muito bom ouvir a vida no real, a vida do casal, a vida de trabalho, a vida de quem estuda, quem se preocupa, é mesmo muito interessante. E, portanto, à maneira de testemunho, dizer-vos que, para começar, que também sou filho de uma família muito pobre, da freguesia de Évora de Alcobaça, Conselho de Alcobaça, Distrito de Leiria, Patriarcado de Lisboa, e que minha mãe e as 4 irmãs que eu tive íamos à missa todos os domingos e o meu pai ia de vez em quando. E, portanto, era assim um estilo. E tínhamos um percurso muito difícil para ir à missa, mas íamos todos os domingos. Assim, não havia caminhos naquela altura capazes de... as minhas irmãs iam à missa, eu tinha que mudar de calçado para entrar na igreja. Enfim, histórias do passado que tenho. Mas a vida era, de facto, uma luta grande. Bem, a verdade é que quero partilhar convosco que, bem cedo, por graça de Deus, colhi o dom da fé, que foi a coisa mais maravilhosa que Deus me deu na vida. Toda a gente nasce com capacidade de acreditar. Toda a gente. Nós estamos aqui dentro porque acreditamos que a casa nos cai em cima. Acreditamos, não temos no certificado, não lemos, não nos mostrou. Nós acreditamos que a casa não nos cai. Portanto, toda a gente nasce com capacidade de acreditar. A gente acredita que aqueles que vêm no sentido contrário cumprem as leis de trânsito. Enfim, acreditamos. A capacidade de acreditar vem connosco. Agora, acreditar bem, acreditar em Deus, acreditar que Cristo é Deus com o Pai, acreditar no Espírito Santo, acreditar que Ele está na hóstia consagrada, bem, isso é já uma habilitação especial. É uma habilitação que Deus põe cá dentro. E isso teve a graça de catequese paroquial me ter dado isso. De facto. Tive 4 catequistas em criança. 2 eram irmãs e eram, enfim, praticamente de vida consagrada naquilo que faziam, mas de facto era um testemunho notável. E portanto, nesse sentido da fé, do dom que recebi na família, porque enfim, é o testemunho da minha família, das minhas irmãs e da minha mãe sobretudo, mas de facto reconheço que foi um grande bem na infância, na catequese, e portanto fiz a primeira comunhão com toda a consciência, enfim, com a consciência de criança, mas no reconhecimento de Jesus estava ali, que não tinha dúvidas sobre isso, não vivi nenhum drama com isso, foi com alegria. E, portanto, enfim, com o nervosismo próprio de uma criança vai comungar pela primeira vez, com certeza, mas tenho ideia do que foi essa experiência de infantil e que hoje me lembro com graça, com ânimo, com gratidão, no sentido daquelas pessoas que testemunharam para mim esse dom. E, portanto, testemunhar esta graça que requer, também não admiro, de certo modo, que a criança tem esta facilidade de acreditar, porque é criança, porque é humilde. Portanto, o reino dos céus é aqueles que são para as crianças que têm sempre mais a saber, mais a conhecer, que estão abertos, têm abertura para a presença de Deus. E foi assim que Deus chegou ao meu coração. Esta experiência de fé, como acabo de dizer, entra então no tempo de criança
Mas não posso deixar de sublinhar um pormenor. É que nesse acreditar está uma experiência que eu aconselho a todas as crianças, aos pais e às catequistas também. Não apenas rezar com as crianças, mas conseguir que a criança reze sozinha. Que a criança seja capaz de rezar sozinha. Quando a criança for capaz de rezar sozinha, houve qualquer coisa, houve aqui um pulo de qualidade, uma experiência individual da fé. E é possível uma criança fazer isso. Um dia a minha irmã foi descobrir a rezar sozinho, depois foi anunciar às outras. Mas o que foi isso? Tu também deves rezar sozinha. Foi notável essa experiência que depois, ao longo da vida, coisa boa que Nosso Senhor me deu, essa capacidade de rezar sozinho. Mas então, atenção, eu recolho, obviamente, toda a doutrina do Concílio Vaticano II, Igreja Comunhão, com certeza, mas a oração em comunidade não pode apagar a oração individual. As duas dimensões da oração complementam-se. Nós rezamos bem em comunidade quando individualmente rezamos bem. E o inverso também. Portanto, a experiência de oração como a experiência de fé. E é essa experiência que reporto depois, claro, logo de criança, tive a graça de ter um padre que era muito zeloso na questão da confissão das crianças e que me pôs a um ritmo. É que tínhamos também que confessar para comungar, claro. E naquele tempo, estamos em 1960 e qualquer coisa, 63, 64, ali, enfim, nós, a essa altura, o prior, mas quantas vezes é que nós podemos comungar? 4 semanas, 5 semanas, é preciso começar a rever a vida e tal. Bem, o que é curioso é que eu vinha a pensar, quando vim para isto, pensar, há ritmos de infância que nos ficam. Porque ainda hoje, o meu ritmo de confissões, o bispo também se confessa, não é? E é o ritmo de criança, quer dizer, o tempo, não assim, estas coisas ficam, não é? E portanto, e como acontecia em criança, também acontece hoje, quando vou confessar, há duas pessoas que ficam contentes. Eu fico contente porque fui absolvido. E o confessor fica contente porque absolveu um bispo. Que é uma coisa que ele não faz todos os dias. Não é? Bom, neste progresso, devo dizer que tive a graça depois de progredir. Lembro com saudade, digamos, do dom de Deus na vida, que é na adolescência, é que eu tinha uma bicicleta, trabalhava numa loja, aos 11 anos fui trabalhar numa loja, tive de deixar de estudar, só fiz a 4ª classe, só aos 14 anos é que fui estudar à noite, trabalhava dias, estava à noite. Bom, mas a história da confissão, eu tinha que me confessar, tinha que saber quando é que o prior atendia de confissão. Então eu andava de bicicleta, tinha a fazer as contas, andava 16 km de bicicleta para me confessar. Mas quando eu ia confessar, a bicicleta custava mais a andar. Mas quando regressava, a bicicleta andava mais depressa. Ficava tudo vinha mais leve, está claro, mais leve. Na adolescência, é curioso. Bem, a vida cristã na juventude mantém-se com este dom da fé, mas quando chega ali, já me recordo bem, há 18, 19 anos, há um padre do seminário de Almada que aparece naquela zona de Alcobaça e convida aos padres que lhe arranjem 2 jovens de cada paróquia para ele formar um grupo de rapazes para refletir sobre a vida cristã. E é assim que Deus chega até mim, de forma mais exigente. Então, reunimos todos os meses e eu não sabia que o padre era um padre vocacional por causa do seminário, então, não sabia. Mas a verdade é que ele faz uma experiência e faz uma experiência com o tempo, todos os meses reuníamos e, portanto, tinha ali uma possibilidade de me confessar ali muito facilmente todos os meses,
com aquele padre, e ele tinha uma metodologia, um método muito curioso, que era nos colocar com a palavra de Deus e pôr a refletir a realidade do mundo em que nós estávamos. Notícias de jornais, o que é que se tinha passado aquele mês, e o que é que agradava a Deus ou não. Deus fica contente com isto, e nós despertávamos para fazer a leitura da realidade à luz da fé e da palavra de Deus que nós tínhamos. E comecei a assumir a vida adulta com uma preocupação de que, afinal, a vida de fé que eu tinha não era só uma questão pessoal para mim, que eu tinha que ter uma visão, um saber olhar da realidade que me envolvia. Isto é muito desafiante. E depois todos traziam informações, o que é que tinha acontecido com a Câmara Municipal, e o que é que foi, e as obras que fizeram ou não fizeram, e depois as pessoas, enfim, os empregos, os trabalhos, tudo. Notícias de jornais que nós também levávamos. Bem, aquilo foi de facto uma experiência muito interessante, e foram uns anos. Bem, e mantive, portanto, uma prática mais certinha com aquele padre a acompanhar. A vida avança, há ali algumas, enfim, expectativas de uma vida matrimonial que é suposto, na realidade, pensar. E o padre, a certa altura, faz-me um desafio a dizer-me que eu devia pensar a minha vida em termos vocacionais. Mas que para ser padre, não faz parte. Mas eu era, claro, mas muito gostei, mas ser padre não pensava. Bem, tudo bem, eu não nada de forçar, porque havia uma coisa séria, olha, isto é se Deus quer. O que estou a dizer é que valia a pena tu, por aquilo que te conheço, valia a pena aprofundares para saber se é isso que Deus quer ou não. Porque Deus chama e nós temos que aprofundar se Deus chama ou não chama. E depois então respondemos livremente. Jesus não quer atrás de si escravos. Não quer atrás de si um grupo de homens escravos, mas de homens livres. Dá-se o 25 de Abril, a liberdade, e vou cumprir o serviço militar. Para onde? Imagine, Santarém. Fui para Santarém. Cumpri o serviço militar. Lá estava o Salgueiro Maia e outros. Tá. E eu fui real da Polícia Militar, imagina. E não vou contar as histórias todas lá da Polícia Militar, que nunca mais saímos daqui, mas a verdade é que estava lá e não tinha família lá. E então, às 5 da tarde, tocava, 5h30 estava na rua, podia estar na rua com liberdade de tempo, tinha tempo para rezar. Então procurei os padres do Seminário Santarém, onde é que era a missa na cidade, às 7 da tarde em São Nicolau, já era hoje também a missa às 7 da tarde. O grupo de oração carismática que me convidaram nas irmãs da Batando da Luz, Serva Nossa Senhora de Fátima, enfim, arranjei formas de ter referência de fé em tempo militar. Mas de tanto rezar sozinho, não me saía da cabeça aquela história do padre me convidar para o seminário, para aprofundar a fé. Aquilo dia, passei ali 10 meses, 11 meses, em que o assunto da oração todos os dias era o assunto. Bem, não vou ser feliz na vida sem saber. Eu já agora quero saber. Bem, e tomei uma decisão e, portanto, quando acabei o serviço militar, em outubro de 1976, quando acabou o serviço militar, ainda tinha um mês de férias que permitiu sair mais cedo. Em outubro, olha, exatamente, entrei no seminário. Cheguei ao padre, olha, estou disponível. Ele quis saber mais algumas coisas, a ver se eu estava a fugir de alguma coisa de especial. Não estou a fugir, eu quero resolver aqui esta minha dificuldade. Mas disse tudo o que tinha que fazer, porque queria levar as coisas a sério. Muito bem. Então vamos. Criou-se Leuma, mas tu vais para padre? Não sei, Sr. Padre. Eu vou saber se Deus me chama para padre. E tinha 4 anos para ver isto, portanto tinha tempo. Deram-me tempo para eu ver. Os padres deram-me e eu tive tempo, 4 anos. Foi uma experiência muito boa, foi no Seminário de Almada, 4 anos. Tive que acabar o liceu, 2 anos ainda de liceu e depois mais 2 anos da Faculdade de Teologia na Católica. Foi uma experiência curiosa, porque já mais velho com alunos ao meu lado, com uma diferença de idade muito grande, eu estava com receio para... Olha, foi excelente, foi uma experiência excelente,
porque jogámos uma relação muito boa mesmo. Mesmo alguns rapazes com outras ideias muito diferentes das minhas, mas gostávamos todos de conversar, também gosto de conversar, portanto foi fácil nesse sentido. E, portanto, fizemos esta experiência e daí veio para os Olivais e, portanto, fui um padre e, portanto, esta é a experiência. O que eu quero avançar, então, nesta experiência de padre é partilhar convosco alguns tópicos, digamos assim, da captação que faço da Eucaristia, ou que faço ao longo do tempo, portanto, sem aventurar em afirmações teológicas, mas coisas que eu saboreei. Por exemplo, Jesus tem conhecimento que o seu povo celebrava a Páscoa da libertação do Egito, a Páscoa das libertações, e que essa libertação era celebrada, essas libertações anteriores eram celebradas na Páscoa dentro dos judeus. A grande festa dos judeus é a Páscoa. Em Jerusalém, lá iam as famílias todas, que era a grande festa, portanto, as famílias iam, a Páscoa era celebrada em família, as pessoas de fora iam, alugavam casas em Jerusalém, ou iam para casas emprestadas, ou juntavam-se a outras famílias para celebrar a Páscoa. Mas tinha que ser... Então, primeiro iam ao templo, sacrificavam um cordeiro, e depois já à noite iam para casa e celebravam a Páscoa em casa comendo o cordeiro. Jesus conhecia isto. Mais ainda, mas isto era assim tão importante. Porquê é que eles repetiam isto? Era porque eles tinham presente que, celebrando a Páscoa, Deus lhe assegurava que eles não eram mais um povo escravo. Deus libertou-os do Egito e, se repetirem o memorial, não serão mais escravos na vida. Não serão mais um povo escravo. Jesus também conheceu isto. Ora, quando Jesus, repare-se que é muito curioso, quando chega à última ceia, qual é que é a família que ele leva para a ceia? São os seus discípulos. Leva os seus discípulos para a ceia. A ceia bem preparada. Bem preparada. Onde é que queres que preparemos a ceia? Vão preparar. A ceia tem que ser preparada. A missa tem que ser preparada. Uma missa tem que ser preparada. A ceia tem que ser preparada. E lá foram preparar. Há pormenores, se era a casa do pai do Marcos evangelista ou não era, mas são pormenores que não tem agora nenhum. O importante é que foram celebrar a ceia. Aquela ceia de que Jesus tinha um desejo enorme, desejou ardentemente celebrar aquela ceia. Aquela ceia que Jesus queria para tornar presente a sua entrega ao Pai. Portanto, a entrega de Cristo ao Pai na cruz é celebrada antecipadamente ali na ceia. Este mistério é único. Como é que Jesus teve esta intuição? Como é que foi? Foi mistério. É o desígnio de Deus. Tornar-se presente no pão e no vinho ali. Mas mais ainda, é que além de tornar-se presente no pão e no vinho, isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue, tomai e bebei, Jesus exige aos apóstolos que o façam em sua memória. Já não é por causa da minha libertação do Egito, mas para a libertação de todos os egípcios, de todos as escravaturas, de tudo aquilo que me retira a dignidade, tudo aquilo que me rouba a minha vocação cristã. É para me libertar disso. Mas ainda há mais um pormenor. É que se Jesus diz, fazei isto em memória de mim, o fazer não é simplesmente, e eis aqui alguma coisa que me atinge e atingiu profundamente, não é simplesmente o fazer aquele ato.
Porque, na verdade, quando eu celebro em nome de Cristo, eu estou a dar a minha existência física, a minha voz, a minha palavra, para que Cristo esteja ali. É verdade. Sacramentalmente recebemos o sacramento de ordem para isso mesmo. Mas há mais uma coisa que é fazer isto é ainda também fazer o que ele fez, que é entregar-se. Entregar-se. Eu não estou ali como um freteiro. Não estou ali a fazer um pescate. Eu devo entregar-me também como ele se entregou. Entregar-me. E entregar-me com tudo, da nossa parte, com o que tenho de entregar-me, com o que tenho de êxitos e de frustrações. É a vida e a morte como critério nas nossas vidas, mas entregar-me. Isso foi uma descoberta contínua também, na vida sacerdotal já, que é esta dimensão da entrega. De facto, não o próprio alimentar-me do próprio Jesus é para que eu seja capaz de fazer isto. Se a pessoa entrega. Nós dizemos, a Igreja é um povo sacerdotal. O que é isto que é um povo sacerdotal? É um povo que se entrega. É um povo consagrado. E, portanto, procura estar à medida deste Cristo que se entrega. Meus amigos, estou a partilhar convosco alguns pormenores, alguns aspectos da experiência da Páscoa de Jesus, da experiência da ceia de Jesus, e que me leva também a saborear o próprio ministério que Deus me chamou a exercer. E, portanto, se eu celebro para os outros e por causa de outros, também celebro por causa de mim mesmo, e não posso ficar de fora desta entrega que o mistério, a Eucaristia prevê. Existe um pormenor, uma diferença entre, como sabemos, São João não fala da ceia, ou melhor, fala muito da ceia, mas não descreve as palavras da consagração. Fala da ceia onde acontece o lava-pés, na verdade, e a oração sacerdotal, João 17, uma oração belíssima, a preocupação de Jesus ali presente, a rezar a pedir ao Pai pela unidade dos seus discípulos, único texto, e para São João é a cruz. São João, a cruz é que é a grande... Bem, então, e nós é a cruz ou é a ceia, como os outros, como os sinóticos? É as duas coisas. Porque a celebração da ceia é por causa da cruz. Mas nós temos não há Eucaristia sem ter o crucifixo ao lado. Porque as duas coisas, obviamente, estão unidas. E também é bonito que chegamos à Páscoa, celebramos a ceia em Quinta-feira Santa, em instituição da Eucaristia. E no dia a seguir, a adoração da cruz. As duas coisas ligadas. E depois, na adoração da cruz, comungamos, mas foi com a Eucaristia do dia anterior. Para mostrar a ligação entre o que celebramos ontem e o que temos hoje. Esta ligação, uma coisa e outra. É bom saborear. Foi a maneira de contar daqueles discípulos e a maneira de contar daquele discípulo que nos levou a contemplar da cruz. É curioso que São João foi apresentar a cruz aos cristãos como qualquer... Sabeis o que é que a cruz era naquela altura? Era terrível. Os apóstolos não conseguiram aguentar com a dimensão da cruz, para o seu líder, para o seu chefe, para que eles amavam, não suportavam essa tal ideia. Mas de facto vai ser a referência e Jesus vai dizer: quem quiser seguir-me, pegue na sua cruz todos os dias e siga-me. Então, essa cruz é a capacidade de amar. Porque vem aqui a pergunta: mas o Pai queria o sofrimento de Jesus? Mas que Pai é esse bom, esse Deus Pai, que quer o sacrifício do seu Filho na cruz? Queria mesmo aquilo? Seria preciso tanto? Porquê é que aceita aquele sacrifício? O Pai aceita aquele amor do Filho porque Jesus, ao entregar-se daquela maneira, salva-nos a todos. A todos. Com a sua entrega daquela maneira, leva a natureza humana à perfeição.
Finalmente, é o novo Adão. Faz nascer uma nova era em que os filhos têm a possibilidade de serem filhos consagrados, todos. A fidelidade de Cristo na cruz dá-me isso. E, portanto, o Pai assim aceita, porque o sacrifício de um dá-me a todos. É uma entrega amorosa. Então, sim, Jesus torna sagrada a sua entrega, de dor, mas é sagrado porque consagra-nos a todos, né, nessa sua entrega. E, portanto, nós dizemos que nós somos batizados na morte, na cruz, na morte e ressurreição de Cristo. Mas, claro, somos consagrados no batismo, nesta entrega. E, portanto, ser reconhecido, para Miguel, manda-me calar, que está quase na hora, naturalmente. Eu creio que estou enfim, a terminar. Há alguns aspectos nisto que estava a dizer-vos da entrega. Romanos 12:1. Peço que vos ofereçais, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto autêntico. Romanos 12:1. Portanto, o próprio São Paulo experimentou que na sua descoberta de Cristo estava também a sua entrega física. Temos a quem pertencer. Temos pertença. Isto confere-me uma consciência de que Deus não quer a minha vida para a banalidade. Não quer a minha vida para qualquer coisa que não corresponda à sua vontade. Porque chama-me esta consagração. Isto é uma marca interior. Tem que ser interior. Tem que nos tocar por dentro, não é assim uma coisa apenas aparatosa. Não, é interior. Lembramos também aquela experiência de Antioquia, que conta-nos São Lucas. Em Antioquia da Síria, naquela comunidade, foi lá que pela primeira vez aqueles que acreditaram em Cristo foram chamados cristãos. Foi naquela comunidade. Porque refletiram estas coisas. Refletiram que a sua identidade passava a estar, de facto, associada à pessoa de Jesus. E, claro, e muitos outros descobriram. Então, comungar o corpo de Cristo supõe também a minha disponibilidade para já ficar contente e feliz, porque para lembrar uma história que me contaram, uma religiosa contou de uma senhora que foi comungar com a neta, foi comungar e vinha com uma cara tão triste da comunhão que a neta pequenina perguntou para a avó: "Oh, avó, doeu muito?" "Não, filho." Mas com cara que esta vai comungar. Então não é preciso ir a distrair-se. Mas vai comungar, vem triste? Não é possível. Vamos receber alguém que nos ama, que nos quer, que deu vida por nós e que nos alimenta diariamente ou semanalmente. Portanto, devia contente com a graça recebida. Mais ainda, a Igreja é oferente e é oferta. É oferente porque é a Igreja de todos. Oferecemos a Deus o sacrifício, mas nós também nos oferecemos. Fazemos parte da oferta. É bom sentirmos este sentido de pertença. Eu acho que é um enriquecimento do grande. Eu sei a quem pertenço. Eu sei a quem pertenço. Ter pertença. Não dar à deriva. Não, eu sei a quem pertenço. Faz mais um pormenor, que é o sentido de reino. Um pormenor. Jesus partiu o pão e repartiu. Esta dimensão do partir e repartir é um sinal que depois se associa ao milagre da multiplicação e, portanto, vem aqui o empenho de quando os pais repartem os alimentos pelos filhos, cuidam de alimentar os filhos, não é? Coisa bonita.
O pelicano como símbolo da Eucaristia, porque tira do seu próprio sangue com o bico e alimenta os filhotes. Que símbolo da Eucaristia. Os pais que se preocupam pela refeição dos filhos. Quando deres um almoço aos vossos filhos, lembrai-vos, Eucaristia. Passa por este sinal. Alimentar com amor. E Jesus, quando reparte, leva-nos que cuidar da justiça social, cuidar dos pobres, mexe com isto. E Jesus preocupou-se com isso. Mais ainda, a dignidade dos seus discípulos passa por lavar os pés uns aos outros. É um gesto para dizer que é para lavar os pés à humanidade. É para sermos servidores. Não é ter ânsias de poder. É o poder de servir. Poder de servir. Não é poder para ser com complexo de superioridade. Não, é poder de servir. Servir bem. O mais possível. Isso sim. Somos todos chamados a essa dimensão de serviço. Em todas as dimensões de trabalho, casa, família, o que for, mas servir. E também na comunidade cristã. Finalmente, enfim, podemos dizer mais, mas quando se fala, é bom também ter esta às vezes, quando se fala do corpo, mas é mesmo o corpo de Jesus. Bem, nós, quando falamos do corpo de Jesus, nós temos pelo menos 3 dimensões do corpo. Uma coisa é o corpo físico da pessoa homem de Jesus. Outra coisa é o corpo de Jesus, que é a igreja. A igreja toda é o corpo de Jesus. Corpo, naquela leitura de São Paulo, não é? Nós somos corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça. Nós somos corpo dele, fazemos um com ele, com Cristo. Somos o seu corpo. O corpo operativo, o corpo para tornar presente, o corpo para testemunhar a sua palavra, o corpo para continuar os seus milagres, assim podemos dizer. E depois há o corpo sacramental. Que naquele sacramento é o corpo dele que ele quis estar. E vem uma criança, mas como é que tu sabes que é o corpo de Jesus? Porque eu acredito na pessoa de Jesus. Para mim Jesus não é mentiroso, é verdadeiro. E se ele disse que estava, eu acredito nele. Ele está. É o corpo como alimento, para me alimentar. E portanto, meus amigos, em tudo isto, e para terminar mesmo, para dizer que nada disto acontece sem o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que veio sobre Nossa Senhora, o Espírito Santo que veio sobre os discípulos que estavam em Jesus, como lemos na sua ida à sinagoga, no princípio do seu ministério, depois do batismo, como conta São Lucas. O Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, que ele soprou sobre os apóstolos para que ele perdoasse os pecados, que vem sobre a comunidade cristã reunida no Pentecostes. O Espírito Santo que está na igreja sempre que o invocamos. Esta é a invisibilidade de Deus que nos anima, que nos fortalece com os seus dons e que faz com que sejamos envolvidos, a nossa vida está envolvida neste grande desígnio e mistério de Deus. O Espírito Santo continua operativo. E por isso, diante do mundo, de gente que pensa e que provoca conflitos e guerras, gente que diz coisas que não nos agradam absolutamente nada, a nossa esperança é saber que Deus está connosco e não abandonou o seu povo porque nos ama e nos quer. E quer mesmo a salvação da humanidade. E os cristãos que têm a consciência desta graça são chamados a ser profetas desta possibilidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Bom, para que tenham um pouco de descanso antes da Santa Missa, aqueles que ficarem para a Santa Missa vespertina, eu terei que dar por encerrada já a sessão, penso que foi muito esclarecedor. Não... E ainda por cima terminou com o sinal da esperança, estamos no ano jubilar da esperança, essa esperança que não engana, que se alimenta na Eucaristia. Não falei de uma coisa que tinha intenção de falar, mas fica uma próxima oportunidade. Ou podem também ler, que é um sinal da Eucaristia cá em Santarém.
Mas já foi falado aqui. Mas agora não vou para isso, mas de facto digo apenas isto. No meu entender, assim muito rapidamente, na minha leitura que faço daquela realidade, daquele sinal que está ali, foi o povo crente que manteve aquele sinal até hoje. É curioso. Não foi as ciências, o do clero, tanto quanto, mas foi o povo crente, porque o povo crente abandonou todas as relíquias, hoje já nem relíquias, fé nas relíquias, mais ou menos. Agora, naquela relíquia, continua a ser gente a ajoelhar-se e a acreditar em milagres através daquela relíquia. Eu tenho que respeitar isto, não? E levar a sério o culto, também a piedade popular, que também sou chamado a respeitar. Muito obrigado. Então fica aqui o convite a todos visitarem o Santuário do Milagre Eucarístico em Santarém, se não conhecem, e há imensa gente em Lisboa e em Portugal que não conhece, nunca lá foi, a caminho de Fátima, como dizia o Bernardo e o Gonçalo, passem por lá e ao passar por Santarém rezem uma Ave Maria pelo Bispo da Diocese, a obra São José Maria sempre nos ensinou a rezar pelas autoridades eclesiásticas, a estar unido ao Papa e aos Bispos. E pronto, terminamos, e a missa é às 7 e um bocadinho, lá em cima, celebrada por mim.